modelo de negócio que a gente criou que não existe nem no Brasil nem no mundo, né? Uma startup sem fins lucrativos com um modelo híbrido, né? Que recebe doação, subvenção, mas também cobrança de hospital, assim. E essa visão inspiracional de que a inteligência artificial tem que ser para todo mundo. Então, a tecnologia, ela tem que ser para todos. Ela não pode segmentar classe social. Ela tem que ser desenvolvida com esse olhar de ser entregue para todo mundo. Desenvolver uma tecnologia tupiniquim, 100% nacional, super desenvolvida, assim, é super avançada essa tecnologia, e é para todo mundo. E a gente consegue ganhar dinheiro com isso, trazer sustentabilidade financeira e entregar para todo mundo. Então é possível fazer isso, é isso que eu quero que as pessoas lembrem. Eu vou conversar com o Henrique Dias. Ele é doutor em ciência de computação pela PUC Rio Grande do Sul, com pesquisa focada em inteligência artificial aplicada à saúde. Seu projeto acadêmico foi reconhecido por 3 anos consecutivos pelo Latin America Google Research Awards, sendo destacado como uma das pesquisas mais relevantes da região na área de computação. Ele é cofundador da NoHarm, uma startup sem fins lucrativos que tem como missão desenvolver tecnologia para aumentar a segurança dos pacientes. A NoHarm é gratuita para o SUS e utiliza inteligência artificial para apoiar profissionais de saúde na identificação e prevenção de erros de medicação, atuando diretamente na redução de eventos adversos e no fortalecimento da segurança assistencial. A NoHarm já foi contemplada em editais e programas de fomento em instituições como o CNPq e a Fundação Bill e Melinda Gates, além de receber conhecimento em iniciativas nacionais e internacionais voltadas à inovação em saúde e impacto social. E aí, Henrique, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Marco? Prazer estar aqui contigo. É uma honra, obrigado por aceitar o convite, participar aí desse primeiro encontro da agenda. E eu tenho muita curiosidade em te perguntar algumas coisas, por mais que eu já te conheça há acho que 5, 6 anos, se não mais. Mas quando eu estava planejando que eu ia falar contigo, eu lembro de algumas coisas que tu me falou que marcaram muito minha trajetória como empreendedor na área da saúde, né? Eu me lembro quando eu estava começando o projeto da SHS, que a gente começou a desenvolver a tecnologia e eu queria desenvolver tudo. Eu falava, não, agora eu quero desenvolver uma IA que vai parametrizar o fornecedor, para fazer o score de fornecedor. E tu falava para mim, tá, mas esse é um problema de agora? Eu falei, não, é o que eu quero ser. Eu falei, não, então esse é um problema do futuro, tu deixa para o futuro. Vamos resolver os problemas de agora. E essa filosofia moldou muito quem eu sou e como eu lido com os problemas nos meus projetos de empreendedorismo da saúde ou em qualquer nicho, né? E como eu falo, não é levantar tua bola, eu sempre falo que desde que eu te conheci tu é uma referência para mim do empreendedorismo junto com o trabalho que tu fez com a NoHarm. Então eu separei essa conversa em 2 blocos. Primeiro eu vou perguntar de ti, perguntar um pouco da tua formação e aí entender um pouco da ideia até chegar à concepção da NoHarm e depois falar como vocês estão hoje aí com o tanto de logo que está aí atrás de ti. Com certeza algum impacto vocês estão tendo na área da saúde e vai ser muito legal apresentar isso para a comunidade aí da agenda executiva. Então, de novo, obrigado por participar e que tenhamos aí um ótimo encontro. E eu queria te perguntar já umas coisas. Eu sempre falei contigo de negócio, mas nunca falei sobre tua formação. Tu já é doutor em ciência da computação, né? Eu estava pesquisando sobre ti, eu vi que tu tinha uma tese de doutorado sobre identificação de outliers, e eu queria entender como que tu chegou nesse caminho acadêmico tão longevo, assim. Qual que foi um pouco da tua história acadêmica e pessoal até chegar aí? Bom, Marco, então é muito bom estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história e a gente conversar um pouco mais. Acho que
tudo, a origem de tudo, a origem da No Harm, a origem da minha trajetória é curiosidade, né? Então, eu não sei se tu sabe, mas eu tenho um irmão gêmeo e desde muito pequeno a gente aprontava bastante, assim. Tudo nessa origem da curiosidade, né? De entender o que a gente conseguia fazer, entender como as coisas funcionam. Então, eu era funcionário público da URGS e dentro das atividades, né, dentro de um órgão público, a gente tem poucas opções de se desenvolver profissionalmente, desenvolver novas soluções. Então, por conta disso, por conta dessa estagnação e por conta da minha curiosidade infinita, eu busquei fazer o mestrado, depois que eu tinha me formado em ciência e computação. E durante o mestrado eu fui conhecendo pessoas, o meu mestrado já foi em inteligência artificial, lá em 2011. Eu já estava estudando inteligência artificial, porque o meu irmão também tinha feito computação na URGS, e ele me sugeriu fazer uma cadeira eletiva, né, uma cadeira optativa de machine learning, com um professor muito bom, e acabou que o meu mestrado também foi em machine learning. E tudo por conta dessa curiosidade. Eu gostei muito de trabalhar com os dados, trabalhar com os algoritmos, aprender. E daí tá, eu terminei meu mestrado, estava ainda na URGS e ainda estagnado, assim, né? Mas entre o meu mestrado e meu doutorado, aí se passaram uns 2 anos e eu comecei a trabalhar e fazer alguns projetos paralelos à URGS com startup. Então, um colega meu de uma outra empresa que eu tinha trabalhado me chamou para atuar em startup em 2014. A gente entrou no Inovativa Brasil, a gente fez o warm-up da Venture, a gente entrou também no programa da SAP chamado Inomarathon, de Maratona de Inovação. E tudo isso foi trazendo essa bagagem de empreendedorismo que eu ainda não tinha. E aí eu entrei no doutorado em 2017. Então eu entro no doutorado já com quase 35 anos, com 35 anos, com essa bagagem de startup. Então o meu doutorado ele era muito mais produtivo, porque eu tinha essa visão de desenvolver um doutorado aplicado. Então eu já desenvolvi o algoritmo, eu já tinha essa experiência de desenvolvimento, experiência de empreendedorismo, e isso fez com que o meu doutorado fosse muito mais produtivo. E no meio do doutorado, em 2017, assim, já tinha passado uns 6 meses de doutorado, a minha irmã, que é a Ana Helena, né, que é a outra fundadora da No Harm, junto comigo, farmacêutica, 10 anos de experiência, também doutora em farmácia, com experiência em pesquisa, sugeriu que eu trocasse o tema da minha tese para um tema orientado ao trabalho que ela tinha no hospital, também porque ela é uma pessoa muito curiosa, então todo mundo lá em casa é muito curioso, assim, né? Aham. E ela sugeriu, será que a gente não consegue desenvolver um sistema que melhore esse processo de avaliação dos riscos do paciente no ambiente hospitalar? Daí eu acho que sim, porque o meu tema de doutorado é inteligência artificial, é buscar padrões em textos, identificação de outros tipos de entidade em texto. Agora a gente vai buscar entidades em texto que é de risco de paciente, e o meu mestrado também era sobre identificação de outliers, e a gente vai desenvolver então um algoritmo para identificação de outliers e prescrição, e daí começa a No Harm com esse projeto de pesquisa de uma farmacêutica com cientistas de dados dentro da PUC, junto com o Hospital Conceição, para desenvolver algoritmos para proteger o paciente. Então, tudo gira em torno da curiosidade de a gente fazer mais do que a gente fazia, né? Então, a Ana Helena também era funcionária pública lá do Conceição, tinha passado no concurso, assim como eu na URGS, mas a gente queria fazer mais do que a gente estava fazendo, e a nossa curiosidade nos motivou a desenvolver esse projeto e desenvolver um projeto que se transformou numa empresa, porque a gente não tinha intenção de criar uma empresa, Uhum. mas a curiosidade nos fez criar uma empresa para poder rodar e experimentar as nossas soluções nos hospitais. Então, tudo gira em torno de curiosidade e fala um pouco, né, na matéria do Globo Repórter, para quem ainda não viu, da minha família, da gente ser livre, de ter essa liberdade em casa de inovar e buscar as coisas e ser criativo desde pequeno. O Henrique, para quem não sabe, né, eu sempre vi
quando eu conheci ele, que ele era um fenômeno e já me falavam isso. Para te poupar alguns elogios. E recentemente, a irmã dele, a Ana Helena, esteve na revista Times dos 100 mais influentes de IA do mundo. Então, ela está na revista lá junto com Elon Musk, junto com o CEO da NVIDIA, junto com esses tubarões aí de empresas de AI do universo global. E isso fez com que tanto a Helena quanto o Henrique e a No Harm estivessem muito na mídia ultimamente, né? Então, falou, o Globo Repórter acho que foi ao ar semana passada ou retrasada, né? 26 de dezembro. Globo Repórter, então, todos os veículos de notícia e de negócio estão com manchete sobre a No Harm. E é uma valorização que eu já sabia lá desde quando eu te conheci que chegaria. E toda vez que eu falava contigo, eu me lembro. Quando eu vinha com algum problema de negócio pra ti, eu falava, e aí, aqui tá difícil, não sei o que, como tu tá? A gente tá voando. Eu falava assim, poxa, não dá nem mais vontade de te perguntar, porque tu tá sempre voando, tá sempre expandindo. Então, nada mais merecido do que isso. Então, tu tinha uma tese de doutorado que tu tinha e tua irmã sugeriu pra mudar. Tua tese de doutorado antes, por curiosidade, era sobre o quê? Se lembra? Olha só, a tese de doutorado era assim, detecção de insights em blogs. Insight é um momento da terapia onde tu se dá conta de alguma coisa na tua vida. Então, imagina lá que tu tá na terapia há 5 anos falando de um problema que tu tem em relacionamento, e daí tu tem um insight na terapia que diz assim, não, mas isso aqui é porque a minha mãe não me deu atenção na minha infância. Sim. Aí tu tem um insight. Então, eu já trabalhava em blogs no mestrado, a ideia da professora Renata era trabalhar com os textos que a gente já tinha do mestrado e identificar esses insights em blogs. Gente, isso em 2017, né? O Instagram estava começando, então ainda tinha uma massa de blogs bastante intensa e de brasileiros que escreviam em português. E a gente ia trabalhar nessa massa. Detecção de insights em blogs, insight, então, seria essa entidade, esse momento onde no texto a gente identifica que a pessoa teve uma autorrevelação. O que a Ana Helena sugeriu? Vamos detectar eventos adversos em prontuário eletrônico. É o mesmo problema, tá? O problema é o mesmo, a tarefa se chama detecção de entidades nomeadas. Isso é uma tarefa da computação, que a partir de 2012, 2013, começou a ser utilizado modelos de linguagem, né, como esses Transformers, ChatGPT, para fazer isso. Antes era feito com modelos clássicos de algoritmos estáticos, né? Então, na verdade, a tarefa era a mesma. Então, a minha orientadora só viu, beleza, só o problema vai ser diferente. A solução é a mesma, uma tarefa de entidade nomeada, e ao invés de detectar insights em blogs, é detecção de eventos adversos em prontuário eletrônico. Só que eventos adversos em prontuário eletrônico também é uma coisa super ampla. Eu posso detectar em texto um evento adverso, mas eu também posso detectar em dados estruturados, que é a prescrição, que é o que a Ana Helena mais tinha especialidade em fazer. Como o meu mestrado já tinha sido com detecção de outliers, a gente fez 2 doutorados em um só. A gente fez um doutorado de detecção de outliers em dados estruturados com as prescrições, que é o DDC Outlier, foi a nossa primeira publicação, e depois a gente fez a detecção de eventos adversos em texto, né? Daí seria mais assim um evento adverso que acontece no cuidado daquele paciente e não na prescrição. Então a gente fez esses 2 algoritmos durante o doutorado e muito relacionamento, tá? Então eu sou um cara muito relacional e a No Harm existe por conta desse relacionamento, né? E por isso que a gente se conhece, Marco, por conta de relacionamentos que eu fiz na PUC. Por conta disso, eu fiz outros trabalhos de inteligência artificial na saúde. Então, tem um trabalho com uma oftalmologista, que eu fiz lá da PUC, com um nefrologista, que eu fiz da PUC, com um psicólogo, com um professor de educação física, com um fisioterapeuta, tudo dentro do meu doutorado. Então, eu finalizo o meu doutorado com 38 publicações por conta desse relacionamento e dessa alta produtividade que eu tenho. Nossa, demais, né? Demais. Só para te dar uma referência, tá? Meus outros colegas terminavam com 2 ou 4 publicações. E tu antes tu nem era assim muito. Não era da saúde, né? Antes da tua irmã Não, sugerir, não era nada da saúde.
Não, nada, nada. Meu doutorado, meu mestrado foi em blogs, buscando autoridades em blogs. É um problema também clássico da literatura na computação, na IA, mas não era relacionado à saúde. Mas eu tenho uma outra irmã que é mais velha, que é médica, e o meu irmão gêmeo também é da computação. Eu Então são duas. não sabia que tu tinha tantos irmãos. É que Tem, a gente só vê na mídia tu a e tua Helena, irmã, né? então, eu Que tenho o massa. meu irmão gêmeo da computação também fez doutorado em inteligência artificial, e a minha irmã mais velha é médica, e agora ela também colabora de forma voluntária no Harm. Muito massa, muito massa. E no começo da No Harm, da tua tese até tu falou que fez o piloto no Hospital Conceição. Como que foi para fazer esse piloto, assim? Tu conversou com o hospital, você apresentou uma tese para eles testarem, porque eu vivendo da minha experiência com hospitais, a gente tem resistências muito grandes por inovação, né? Existe por mais que tu tenha uma tecnologia incrível, tu tem um processo de convencimento com o usuário da ponta que vai ser impactado por isso, seja farmacêutico, seja comprador, seja enfermeiro. Como que foi esse processo junto com o Hospital Conceição, assim? Então, a gente fala que tem vários alinhamentos dos astros para que a No Harm exista, tá, né? O primeiro deles é ter a Ana Helena e o Henrique nascendo na mesma família, né? Imagina uma farmacêutica doutora e um cientista de dados doutor. São duas pessoas extremamente especializadas nas suas áreas, mas que aprenderam a conversar durante 35 anos para conseguir desenvolver um projeto. E a Ana Helena já tinha desenvolvido um projeto no Hospital Conceição, um projeto de pesquisa. Então ela já sabia quais eram os caminhos para se desenvolver o projeto. Quando ela me falou que ela poderia pedir os dados do Conceição para desenvolver os algoritmos da minha tese, eu falei, bah, é impossível. Eu, como uma pessoa que também entendo de segurança da informação, pensei, nunca o hospital vai compartilhar esses dados. Sim. Só que para o Hospital Conceição, isso é mais uma quinta-feira, entendeu? Eles compartilham dados todos os dias com funcionários e colaboradores para desenvolvimento de pesquisa. O Hospital Conceição ele é um hospital escola. Um hospital escola porque ele tem graduação, pós-graduação, ele recebe alunos para fazer residência. Como um hospital escola, ele está compartilhando os dados todo dia com os funcionários através de pesquisa, comitê de ética, aprovação em comitê de ética, tudo dentro da regulação. Mas para o Hospital Conceição isso é praxe, para mim e para ti não é, né? A gente fica imaginando, como assim o hospital vai compartilhar os dados? É algo que não passa na nossa cabeça. Não. Para a Ana Helena, isso era padrão. O hospital compartilhava dados. E ele compartilhou 5 anos de dados para desenvolvimento Nossa, dos cara. algoritmos. Então, essa parceria com Conceição também é um alinhamento dos astros. Se a Ana Helena estivesse num hospital privado que não fosse um hospital Não escola, ia dar. nunca esse projeto existiria. Tu ia ser recebido lá e falar assim, tá bom, cara, vai. Próximo da fila, tá? É, Todo mundo quer mais dados um do querendo me hospital. vender, me pegar meus dados. Então, daí surgiu a pesquisa surgiu do Hospital Conceição, mas o Hospital Conceição até hoje não conseguiu adotar no Harm como solução, porque a parte de incorporação de tecnologia é super burocrática. Compartilhar os dados é muito fácil, mas adotar a tecnologia é super burocrático. Imagina, o Hospital Conceição vai fechar 10 anos que compartilhou os dados com a gente, em 2017, e ainda não adotou a NoHarm, que já está em 200 hospitais, porque os fluxos são diferentes, né? Então, existe uma necessidade Nossa. de engajamento das equipes de tecnologia para isso funcionar. Mas quem adotou a NoHarm como solução na prática foi o Hospital Santa Casa, de Porto Alegre. Então, durante o meu doutorado, eu me relacionei com 6 hospitais, né? Um de São Paulo e 5 hospitais de Porto Alegre. Por que 6 hospitais? Porque eu não posso ficar esperando que o hospital queira adotar a solução, que um hospital queira adotar a solução. Eu preciso conversar com muitos clientes para eu encontrar esse early adopter, esse hospital que vai adotar a solução como um primeiro hospital piloto. E aí que a Santa Casa entra, né, e permite que a gente implante a NoHarm, teste e mostre melhoria. E não é fácil, a gente precisa de um hospital pronto para isso, um hospital que tem interesse em inovação, tem um time capaz de receber inovação. Então, o time de farmácia do Hospital Santa Casa,
é incrível, porque eles se prontificaram a se reunir com a gente toda semana para entendimento de melhoria do sistema, o que faltava para chegar onde elas precisavam. Então, é uma longa caminhada de convencimento. Mas ter a Ana Helena desenvolvendo esse projeto lado a lado comigo, permite que a gente desenvolva um projeto que seja aderente àquela tarefa, né, da farmácia clínica. Não é um cientista da computação que teve uma ideia e acha que aquilo ali vai resolver. Não, eu tenho uma farmacêutica, um cientista de computação e mais um cliente, que é o Hospital Santa Casa, ajudando no desenvolvimento da solução. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, ouvir os clientes e, né, a frase clássica, se apaixonar pelo problema, que é a farmácia clínica, e não pela solução, que, eu quero desenvolver uma inteligência artificial. Yeah. E IA já tá no hype, tendência, eu acho que um tempinho já, né? Cada vez ficando mais forte agora com as LLMs, enfim. Agora o ChatGPT Health que saiu, né? Até fico pensando, não estudei muito a fundo, uma hora eu falo sobre ele. Mas tu vê a dificuldade de tu ter o alinhamento de astros ou de stakeholders dentro do hospital para tu conseguir internalizar uma inovação, né? Sim. Então, cara, eu vou em diversos eventos da área da saúde, vejo palestras de pessoas altamente qualificadas, executivos altamente qualificados e com longa bagagem. E inovação e tecnologia tá sempre no discurso, né? Mas a realidade de tu chegar, criar um projeto novo e conseguir internalizar de uma ponta a outra até chegar no CEO, para o CEO aprovar, talvez, ou o CEO negar depois de passar todas as instâncias, é muito difícil, né? E tu vê, até o hospital que foi o berço da No Harm, não conseguiu internalizar a entrega de valor da No Harm. Cara, Isso, incrível. eu acho que o Brasil tem mais de 5 mil hospitais, eu não sei qual é a estatística certa, né? 7 mil, acho que 7 mil e pouco. 7 mil hospitais. A No Harm existe há 5 anos e a gente está em 200 hospitais. E a gente não está em 200 hospitais porque a gente não dá conta de implantar em 1.000 hospitais num ano. É porque os hospitais não vieram nos procurar. A gente não tem um comercial ativo também, né? A gente não bateu na porta de todos os hospitais. Mas a gente já fez mais de 2.000 demonstrações da No Harm em 5 anos. E a gente está em 200 hospitais. Sendo que metade dessas demonstrações são hospitais SUS que não pagam a No Harm. Então, não é barreira financeira. Até porque para os hospitais privados a No Harm é muito barata. Não é barreira financeira, é uma barreira de adoção de inovação. Mas assim, não dá para culpar só o hospital. Às vezes a gente tem inovações que não trazem redução de custo. É uma inovação para talvez melhoria de um processo, ou só para dizer que o hospital é moderno, né? Então, tem vários hospitais que publicam várias inovações, principalmente hospitais em São Paulo, que tem muito dinheiro para investir em inovação. Tá, mas quantas dessas inovações eles adotaram na prática? 5% daqueles desenvolveram? Porque na prática, essas inovações não geraram resultado financeiro. E o hospital não vai adotar um novo processo de trabalho se não tem resultado financeiro. E então, não é só sobre o hospital, é também sobre as inovações. Se a inovação não gerar resultado financeiro, o hospital não vai adotar. E às vezes as inovações ficam tentando forçar, né? Eu tenho, meu Deus, quantos ChatGPT de saúde surgiu no Brasil, né? Sim, tu chuta uma árvore, tem um monte de conversação que transcreve a parte clínica, ambulatorial. Teve perdão te cortar, mas teve muita coisa com a Covid, né? Quando teve a Covid, começou assim, não, agora é a era da telemedicina, é a era da IA e da tecnologia na área hospitalar. Eu pensei, agora vai, né? Agora vai dar um boom. Aí teve diversas empresas de telemedicina que cresceram muito, que dominaram o mercado. E aí depois passou a pandemia, continuou a mesma coisa, né? Não mudou, voltou à normalidade, né? Telesaúde morreu, assim, porque todo mundo voltou. Os médicos precisam, é um mercado, né? O médico precisa que o paciente esteja lá, porque telemedicina é muito mais barato, né? E ele precisa que o convênio pague ele, então é mercado, as coisas precisam voltar, assim, né? Então,
O hospital precisa estar pronto, mas também a solução precisa ser uma solução que realmente resolva um problema, assim. E deu essa coincidência ou a nossa capacidade de desenvolver uma solução que entrega essas duas coisas. Mas realmente os hospitais, a maior parte dos hospitais, não tem ou time de TI para adotar tecnologia, ou o time da operação, ele não adota tecnologia, ele quer manter o modus operandi, ou então a própria gestão do hospital é que não tem interesse em inovar, ou não tem segurança em inovar, ou não tem dinheiro para inovar, né? Então, tem essas três coisas que a gente diz que é pré-requisito para ter no harm. Tu tem que ter uma equipe de TI parceira, tu tem que ter uma operação que tem interesse em melhorar o processo de trabalho da farmácia clínica e tu tem que ter um hospital interessado em segurança do paciente e inovação. Senão, se não tem essas três coisas, não consegue implantar. É, é mais difícil do que falar, falar já, né? Fico refletindo também, pensando nas experiências que eu tive. E até ofertando uma solução gratuita, tu tem resistência, né? É bem Sim. interessante. Mas tu falou ali, coisa que a gente não... Primeiro eu queria te perguntar uma coisa também sobre a entrega da No Harm, assim, de maneira simples. Eu sei que existe uma grande tecnologia por trás, que eu não vou entrar no mérito, senão tu vai me dar, tem aulas tuas, inclusive, que tem explicando tudo. Mas de uma maneira simples, assim, um pitch elevator, como que tu falaria, explicaria qual a entrega para a No Harm para o hospital? Então, a No Harm ela vai trazer redução de custo para o hospital na área de medicamentos e de farmácia clínica. Como é que ela faz isso? A gente melhora o processo da farmácia clínica, a farmácia clínica vai conseguir revisar 100% das prescrições, 100% dos pacientes, reduzindo o custo do atendimento, porque eu vou ter então um atendimento mais eficaz, porque eu tenho uma farmacêutica revisando aquele atendimento, e um atendimento mais barato, porque ela está revisando se aquele medicamento é um medicamento adequado, se não tem um medicamento mais barato, ou se é um medicamento de alto custo, se aquele antibiótico já pode ser suspenso. Então, a gente melhora esse processo de trabalho da farmácia clínica e outros processos de trabalho correlato, né? Stewardship de antimicrobianos, gerenciamento de risco, conciliação medicamentosa. Tudo isso vai ficar muito mais rápido de ser executado no hospital, aumentando a eficiência desse hospital e diminuindo o custo. E sempre tem que ter essa diminuição do custo. Não adianta eu ter uma solução que melhora, por exemplo, a segurança do paciente, Uhum. mas eu não diminuo o custo. Para melhorar a segurança do paciente, eu preciso colocar uma solução que é super cara e é super burocrática de utilizar. Por exemplo, sei lá, uma câmera nas UTIs que avaliam se o medicamento certo está sendo utilizado. Uhum. Sim, mas quanto custa isso? Ah, é uma mensalidade de 50 mil por câmera. Tá, mas vai reduzir quanto? Ah, vai reduzir 2 dias de internação. 2 dias de internação é menos que 50 mil, não tá batendo a conta. É. E hoje, falando aí dos logos que estão atrás de ti, a No Harm, ela participa de muitos editais, né? Editais e tem apoios. Tu viaja aí pelo mundo inteiro. Tu esteve, me lembro, um dia tu estava aqui em São Paulo, tu esteve ali no escritório da Meta, né? Tu tá sempre... Tu tá falando de família, né? Um cientista de dados. ah, ah, e eu pensei, um cientista de dados que é sociável e gosta de conversar. É outro alinhamento de astros, né? Porque normalmente, Sim. na visão estereótipo de cientista de dados, é um É. cara que gosta de ficar ali atrás do computador. Então, tu também só tu é um alinhamento de astros, né? Essa família aí foi... Ser um empreendedor, né? É. Empreendedor, uma pessoa. Porque eu faço relacionamento da No Harm, né? Então, todos esses logos que estão aqui em volta são relacionamentos que invariavelmente eu fiz, ou a Ana Helena fez, para que a gente acessasse esse financiador ou esse parceiro, né? Então, a gente sempre está muito atento a editais, né? Então, a gente começou no Harm sem dinheiro, né? A gente Uhum. não veio de uma família rica para montar essa empresa. Inclusive, a gente trabalhou junto com os nossos trabalhos para manter a No Harm, porque a No Harm não tinha condição de pagar o nosso salário. Então, a gente foi voluntário na No Harm durante 3, 4 anos. Como é que a gente obteve esse dinheiro? Com a nossa inteligência. Então, o primeiro edital que a gente ganhou foi do Google. Durante meu doutorado, ganhei prêmio do Google durante 3 anos consecutivos de melhor pesquisa da América Latina
junto com outras pesquisas, né? Eram sempre 25 premiados no ano. Eu ganhei em 2018, 2019 e 2020. E com esse dinheiro a gente começou a No Harm. Aí lá em 2022 a gente ganhou o edital do CNPq. A No Harm já existia, já era um Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Aí a gente ganhou esse edital do CNPq. Depois a gente ganhou o edital do BNDES, edital da Fundação Gates, edital da Meta. Desde o início, como uma empresa sem fins lucrativos, o Google oferece o Google Workspace de graça para empresas sem fins lucrativos. A Amazon oferece créditos, a Oracle oferece créditos, a Nvidia oferece créditos para empresas sem fins lucrativos. Então, a gente sempre se beneficiou desses parceiros e desses editais para crescer mais rápido ou manter a nossa operação com os hospitais públicos, né? Porque a gente não cobra do SUS. E vocês não cobram do SUS e dos hospitais privados vocês têm uma taxa por leito, né? Isso é. Então, tanto que assim, é muito raro um hospital pedir desconto Uhum. para nossa hospitalidade, porque o preço é ridículo, é muito barato. Então, isso facilita a adoção. Mas é barato num nível que, em escala, a gente consegue manter a nossa operação. Sim. Então, hoje a gente tem 200 hospitais, são 70 hospitais privados, deve ter uns 25 mil leitos privados. Então, se eu cobrasse R$ 10, já seriam 25 mil reais. Se eu cobrar R$ 10 por leito. Mas, enfim, é um valor que a gente consegue manter a operação da empresa, né? Sim. Então, e isso a gente fez por conta da gente ser muito eficiente. Então, assim, além de eu ser um cientista de dados e além de eu ser um cara relacional, um empreendedor, eu tenho esse know-how, essa experiência de desenvolvimento de software. Então, hoje a NoHarm ela custa menos de $5.000 na Amazon por mês para rodar em 200 hospitais. A gente só consegue fazer isso sendo muito eficiente, sendo muito inteligente nas decisões de infraestrutura. Então, eu também cuido da infraestrutura da NoHarm, como é que a gente mantém isso barato, para que a gente possa operar de graça no SUS. Então, a gente tem que... Quando a gente não tem dinheiro, né, eu já te falei isso, né? Já. Outras vezes. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ser muito inteligente na decisão de negócio estratégico para manter uma empresa em pé. Então, uma das 5 motivos de falhas de startups é muito dinheiro. Esse é um dos motivos. Pode ser contrassensual, mas é o que a estatística mostra. Quando uma startup tem muito dinheiro, ela vai tomar decisões erradas. Eu me lembro muito bem disso. Eu lembro, porque Você sabe muito bem, né? Passou na prática. a reação de qualquer pessoa quando tu fala que levanta investimento é nossa, uau, agora sim, não sei o quê. E eu acho que tu foi uma das, se não, uma das únicas, se não a única, a falar assim, muito dinheiro não é bom, né? Não é Porque, bom. cara, você fica num universo paralelo, né? Achando que... E aí você perde noção do seu fluxo de caixa, perde noção dos seus KPIs, métricas, você quer fazer tudo. E você tem uma pressão, porque com muito dinheiro também vem uma pressão do plano que tu se propôs a concluir com aquele dinheiro, né? O dinheiro, ele não é... vai pegar esse dinheiro e vou deixar no caixa ali, ficando 1, 2 pessoas tocando a empresa. Não, tu se comprometeu com um plano com aquele dinheiro. Então, tu tem que executar aquilo. E aí tu começa a contratar gente, tu começa a querer fazer um monte de coisa, e aí tu perde a essência, que é o livro... eu também, quando eu falava contigo, tu sugeriu aquele livro que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, eu acho. Uhum. E... tu perde o porquê daquela empresa existir, né? Porquê daquele projeto existir. Tudo tem uma dor real. E se você começar a inventar coisas que não suprem essa dor real e mini dores para o usuário, que nem você fez com as farmas, que você sempre fala, você vai estar criando uma mega tecnologia que você, na sua cabeça, você acha que vai ser um sucesso, aí você vai falar com o usuário e falar assim, não, demais isso, só que não supre o que eu preciso no meu dia a dia. Aí você perdeu aí um bom tempo de desenvolvimento e idealização nisso, né? É um problema clássico, assim. É um Uhum. problema clássico. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas ideias. Então, outra coisa que manteve a NoHarm de pé foi esse senso de prioridade que eu tenho naturalmente, assim, talvez por ser uma pessoa ansiosa, eu queira resolver os menores problemas primeiro. Sim.
E daí aprender a lidar com esses problemas do futuro, né? E pensar assim, cara, isso aqui é um problema do futuro, então eu vou tirar da minha frente. Uhum. Lidar com os problemas menores, tomar essas decisões. Então, o ciclo de desenvolvimento da NoHarm, nos primeiros 6 meses, eram sprints de 7 dias intercalados, assim. Eu tinha 2 sprints rolando com um desenvolvedor, 2 sprints rolando na mesma semana. Eu Sprint, levanto só pra galera que Para não. explicar, sprint, então, é o tempo de desenvolvimento de uma feature. Eu tinha que encaixar uma funcionalidade nova que ela tinha que ser desenvolvida em uma semana. Eu levantava o requisito, desenvolvia, entregava e validava com o cliente. E eu tinha 2 rolando, porque enquanto alguém estava levantando o requisito, o meu desenvolvedor já estava desenvolvendo a funcionalidade da semana anterior. Por quê? A gente precisava ser eficiente no desenvolvimento e a gente precisava priorizar aquilo que era o mais rápido e de mais valor. É meio contrassensual, né? Eu preciso desenvolver aquilo que é mais rápido, mas que mais vale. Sim. Daí tem vários esquemas, Poker Card, né, do Scrum, Uhum. e também por esse senso meu de priorização. A gente precisa priorizar aquilo que é o mais importante e o mais barato para ser desenvolvido, senão a gente vai morrer com qualquer dinheiro que tenha, né? É, aplicação metodologia ágeis, vamos dizer, né? Algumas metodologias ágeis aplicando com um nível de priorização que só quem entende sabe o que é prioridade, né? Quem consegue entender o usuário e quem consegue entender da infra, da tecnologia, consegue entender o que eu tenho que priorizar. Senão Exatamente. vira achismos, né? Achismos e Exatamente. Acho sonhos. que é Você um bom sonha com ponto. um feat, com uma funcionalidade e agora, não, é isso que falta. Aí você gasta um mês para desenvolver aquilo e quando vê, tá aqui. Não, não é isso. Mas é. Exatamente, é esse o ponto, né? A gente precisa errar rápido quando a gente tem pouco dinheiro, porque se eu demorar para errar, custou muito caro esse erro, né? Sim, Então, gente, a gente não tinha dinheiro, a gente só tinha o dinheiro do Google que pagava um cara do comercial que levantava os requisitos. sim. O resto era tudo voluntário. Eu ia te perguntar justamente isso. Como que foi a gente fala aqui na agenda executiva, nos outros programas, sobre gestão de pessoas, cultura, retenção de talentos. Como que tu fez para recrutar um time estando nesse momento de voluntariado? Qual foi tua arte aí do relacionamento para conseguir convencer essas pessoas a trabalhar num projeto de maneira voluntária enfim, hoje vocês estão com quantas pessoas? 22. É. E como que foi no início, assim? Cara, primeiro de tudo, propósito, tá? Eu acho que eu sou um bom vendedor de ideias, tá? Mas a ideia que eu estava vendendo era uma ideia que era para resolver um problema do SUS para uma startup desenvolver tecnologia e inteligência artificial como uma empresa sem fins lucrativos. Vê se não é uma ideia muito legal, que tu gostaria de participar. Cara, eu estou montando aqui uma startup, mas ela é sem fins lucrativos, ela não tem investidor. E a gente está desenvolvendo uma IA para implantar de graça no SUS, mas a gente vai cobrar de hospitais privados. Então, em algum momento, a gente vai ter dinheiro para pagar o salário das pessoas, mas não agora. Tu topa entrar? Sim. Quase todo mundo dizia que sim. Mas por tempo integral, por tempo part-time, como que era? Ah, daí a maioria dos voluntários era ter um part-time, né? E a gente tinha uma pessoa que era full-time, que era comercial, fazia levantamento de requisitos, fazia contratos e tudo mais, fazia um monte de coisa, né? Que era o Rodrigo. E ele recebia esse dinheiro do Google, que não era muito, né? Que a gente ganhava do Google, para desenvolver essa parte comercial, porque ele não tinha outro trabalho part-time. Ele dedicava full-time na NoHarm e ajudava nesse processo. Mas as outras pessoas eram todas voluntárias. Então, o nosso pai, né, o Celso, fez todo o cadastro das interações medicamentosas. Hoje a gente tem 17 mil substâncias cadastradas com interação medicamentosa que ele cadastrou durante 6 anos de no harm, tudo voluntário. Porque na época a gente não tinha condição de pagar ele, mas tá, agora a gente tem condição. Pelo projeto, entende? Então, é um projeto que brilha os olhos das pessoas. E trabalhar com inteligência artificial
numa época que não era tão hypado que nem Não, não era agora, né? Não era nada, não tão era nada, trend top, não né? era nada. Então, 2017, 2018, 2019, quando a gente começou o projeto. E acho que outra coisa, porque as pessoas viam nesse projeto, em todos os artigos que a gente já tinha publicado, em todos os prêmios que a gente já tinha ganho com os prêmios do Google, que era um projeto muito inovador. Então, ele era um projeto com um propósito claro, com um propósito nobre, assim, de entregar tecnologia de graça para o SUS, mas ele era também um projeto muito inovador. Trabalhava com inteligência artificial, melhorar o processo de trabalho. Imagina automatizar leitura de prontuário eletrônico, que hoje a maioria dos profissionais de saúde tem que ficar olhando o prontuário eletrônico manualmente, um monte de informação dos pacientes. E a gente trazer automação para isso, desenvolvendo uma solução nacional, sem depender de tecnologia interna, sabe? Então, acho que tudo isso brilha, assim, mas o principal de tudo é o propósito mesmo, que eu acho que engajava muitas pessoas a ponto delas trabalharem de graça no projeto. Ah, tu vê só. A gente fala sobre tanta coisa, a gente fala sobre feedback construtivo, sobre reconhecimento, mas dificilmente a gente a gente fala, né, sobre o meu pai sempre fala muito que é, você acordar feliz e motivado sempre, né? Quando se você trabalha em um hospital, né, que é uma causa tão nobre, você acordar feliz e motivado. Mas isso vem muito do propósito e do porquê, né? Então, assim, você vê. E aí, agora essas pessoas internalizaram e estão recebendo suas remunerações. Sim, hoje a gente tem 22 pessoas que recebem e trabalham full time. Essas 22 pessoas trabalham full time e recebem bons salários da No Harm, assim, salários do mercado, que a No Harm tem condições de pagar, por conta do dinheiro dos hospitais privados e dos projetos, tá? A gente não consegue viver hoje só dos hospitais privados. Para entregar de graça para o SUS, a gente precisa de subvenção também, né? Que são apoio e financiadores que são esses patrocinadores aqui que apoiam a No Harm. Muito bom, muito bom. E tu tem algum case marcante, assim, na história da No Harm? Em termos Cara, acho que vai ter percentual de redução e tal, mas tem algum case, assim, que foi a virada de chave para vocês? A Santa Casa, talvez? a Santa Casa eu tenho que nominar, né? Porque imagina, eles tiveram a coragem de colocar 5 farmacêuticas para trabalhar nesse projeto durante um ano, sem ganhar nada também. Tá, eles ganharam a solução e eles têm a solução sem custo para sempre lá na Santa Casa por conta disso, mas 5 farmas, essas 5 farmas não é só o hospital que entregou elas para nós, que colocou elas no projeto, mas também elas se dedicar, além de fazer o trabalho delas, fazer a avaliação da No Harm, que era uma plataforma que não fazia nada no início. Mal conseguia ajudar ela no processo de trabalho. Então, pô, é um mérito da Santa Casa de ter essa equipe, de ter essa capacidade de inovação e interesse de inovação, né? Então, acho que toda startup quer ter um case como a Santa Casa, um piloto como a Santa Casa, que transforma da água para o vinho. E a Santa Casa, no fim, né? A gente começou na Santa Casa em 1º de abril de 2020, tá? Aí, abril, maio, junho e julho, a gente desenvolveu a solução e colocou lá. Em agosto, a Santa Casa fez uma live com a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Deu, tá Foi isso? resolvido. Daqui que eu preciso de marketing comercial. É. Se a Santa Casa nos coloca na Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, deu, virou. E eles mostraram lá, dizendo, olha aqui, a gente aumentou a nossa produtividade em 4 vezes. E aí começou a vir as Mas demandas todo por... hospital quer aumentar a produtividade da farmácia clínica em 4 vezes. Então, assim, essa foi a grande virada de chave. E eu acho que a outra virada de chave foi ano passado, quando a gente encontrou a Humane, né, que é um fundo filantrópico aí de São Paulo, que investe em atenção primária. No Harm sempre soube que trabalhar com o hospital é enxugar gelo, né? A gente já está trabalhando com um paciente que já adoeceu, a gente quer evitar que esse paciente adoeça. E a gente só consegue fazer isso na atenção primária. Então, no passado, a gente conheceu a Humane, ganhou um edital junto com o BNDES, e agora esse ano está trabalhando em outro projeto, trazendo a No Harm para a atenção primária. Então, uma das coisas que mostra no Globo Repórter é que a No Harm comprou placa solar para trazer energia
para as UBSs em população ribeirinha, comprou internet satélite e computadores para a gente implantar no Harm. Então, algumas populações mais vulneráveis do Brasil, eles não precisam só da tecnologia, eles precisam de infraestrutura. Então, olha só, a gente consegue levar painéis solares, internet satélite, computadores para a gente entregar no Harm. E esse é o nosso propósito, é resolver o problema, lembra? Sim. A gente é apaixonado pelo problema. Para resolver o problema, eu preciso comprar placa solar e internet satélite, então eu vou comprar para resolver o problema, de fato, né, para trazer essa melhoria do cuidado para essas populações que são mais afastadas, né, dos centros urbanos. Aí você imagina, a gente estando nos eventos lá, a gente fala de inovação, né, com os top 10 do setor e lugares lá durante o Brasil, no tamanho do Brasil, um país como o Brasil totalmente diverso, são vários países quase, que não têm acesso ao básico de inovação, e a gente falando de inovação aqui como se fosse falando do robô Da Vinci. O meu hospital tem o Da Vinci, daí eu falo, legal. Então, o conceito de inovação da saúde, pela minha visão, é um conceito que está amadurecendo, mas ainda tem alguns pontos. Obviamente, alguns hospitais já são referência nisso, eles estão muito à frente, mas tem outros hospitais do Brasil que não tem nem o básico de infraestrutura. Isso é algo que eu costumo falar bastante, né? Até fiz um post esses dias que não adianta ter inovação sem eu ter uma infraestrutura básica, senão, sem ter um RP... Inovação para alguns hospitais é ter energia elétrica. Exato. Cara, assim, é muito bom, assim. Eu acho que quem está assistindo vai conseguir ter um novo olhar sobre inovação que tinha na área da saúde, né? A gente tem aqui mais uns 6 minutinhos e eu vou já indo para as conclusões. E aí eu vou para umas perguntas mais, como que eu posso dizer, mais aspiracionais, né? Então, com tudo isso, sim, tu não era da saúde, tu entrou na saúde, com toda essa repercussão que vocês estão tendo agora, primeiro, o que você daria de conselho, se você tem algum conselho, para quem trabalha em hospitais, quem é um profissional de saúde, gestores de áreas, que conselho você pode ter para essa pessoa ter uma orientação sobre IA e sobre inovação? Assim, que perfil que essa pessoa tem que ter para se preparar para a saúde aí dos próximos anos? A mesma que eu tenho desde criança, que é curiosidade. A pessoa tem que ser uma pessoa curiosa, né? Claro, a gente vai ter trabalhadores que vão fazer só o beabá, só aquilo que passam para eles, mas aqui, acredito na agenda executiva, a gente tem as pessoas que estão buscando inovação, buscando melhorias, então são pessoas já curiosas. Então, é utilizar essa curiosidade para aprender, né? A gente tem muitas ferramentas gratuitas de inteligência artificial, agora com esse boom que teve com o ChatGPT e com os modelos de linguagem. Então, a gente tem o GM, ChatGPT, Claude, todos eles têm um espaço gratuito. Usem essas ferramentas. Tem processamento de imagem muito avançado nessas ferramentas. Vocês podem tirar foto de uma receita, ele vai transformar essa receita em dado estruturado, ou ele vai fazer relacionamento de interação medicamentosa, ele busca na web, ele busca em bula, ele busca em bases de interação medicamentosa. Então, vocês podem perguntar para essas inteligências como melhorar o processo de trabalho de vocês. Então, assim, hoje, para quem é curioso, a gente tem essas ferramentas que potencializam demais a nossa curiosidade, sem perder o que é nosso, o que é genuíno, né? Que é a nossa criatividade, nossa capacidade de também questionar se aquilo que ela está nos trazendo faz sentido para a minha realidade. Então, acho que curiosidade é o básico para a gente conseguir inovar e melhorar o processo de trabalho. E quais são os próximos objetivos da No Harm? Além de dominar, expandir para fora do Brasil, dominar o mundo. A gente quer, na verdade, dominar o Brasil, cara. Esse é o nosso foco, é dominar o Brasil. A gente quer expandir para atenção primária na saúde, né? A gente quer expandir para que a atenção primária a gente consiga monitorar mais pacientes do que hoje a gente monitora nos hospitais, né? A gente já está em 50 mil leitos monitorados, a gente quer
monitorar aí 2, 3 milhões de pacientes na atenção primária. E para fazer isso, a gente precisa de colaboração com o governo, o Ministério da Saúde, né? Então, é uma coisa que a gente vem buscando, é essa relação com o Ministério da Saúde, se aproximar deles através de editais também, né? Para que a gente consiga expandir a NoHarm no sistema público de saúde de uma maneira mais consistente com o apoio do governo, assim. E não é, nem é apoio financeiro, tá? É um apoio estratégico mesmo. Então é isso que a gente acredita, assim, que no curto prazo, médio, curto prazo, a gente vai estreitar a relação com o Ministério da Saúde para expandir a NoHarm na atenção primária. Esse é o nosso sonho. Maravilha. E para fechar agora a última, para fechar com chave de ouro, pense em palavras bonitas. Quando você pensa que falam do Henrique Dias na saúde depois de um tempo, que legado que tu quer deixar e como tu quer ser lembrado na área da saúde? Cara, como essa inspiração de modelo de negócio. É bem empreendedor, assim, sabe? É um modelo de negócio que a gente criou que não existe nem no Brasil nem no mundo, né? Uma startup sem fins lucrativos, com um modelo híbrido, né? Que recebe doação, subvenção, mas também cobrança de hospital, assim. E essa visão inspiracional de que a inteligência artificial tem que ser para todo mundo. Então, a tecnologia, ela tem que ser para todos. Ela não pode segmentar classe social. Ela tem que ser desenvolvida com esse olhar de ser entregue para todo mundo. Então, é isso que eu quero que as pessoas lembrem, sabe? Que é possível fazer isso, que a gente consegue desenvolver uma tecnologia tupiniquim, 100% nacional, super desenvolvida, assim, é super avançada essa tecnologia, e é para todo mundo. E a gente consegue ganhar dinheiro com isso, trazer sustentabilidade financeira e entregar para todo mundo. Então é possível fazer isso, é isso que eu quero que as pessoas lembrem, que a gente consegue desenvolver tecnologia de ponta e entregar para todo mundo, mesmo que seja de graça. Henrique, muito obrigado por participar aí do primeiro encontro. Foi uma honra bater esse papo contigo. Eu tenho orgulho de ser teu parceiro de negócio em alguns projetos e também de te conhecer e ser teu amigo aí, porque, como eu falei, não é puxando tua bola, tu é referência para mim. Para mim, dos poucos empreendedores que eu conheci nesses meus 8 anos empreendendo, que eu vejo que é um empreendedor real, focado na dor e focado em solucionar problemas e entregar para a sociedade, ainda mais da área da saúde. Então, muito Tá? obrigado pelo teu tempo, que eu sei que tu Obrigado, tá Marco. Para mim também é um concorrido. prazer ter essa parceria de longa data contigo e poder te apoiar nas tuas empreitadas e tu apoiar a gente nas nossas empreitadas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, apoiar a agenda executiva também, em capacitar as pessoas, que eu acho que educação é a única forma da gente transformar a nossa realidade. Muito bom. Muito obrigado, Henrique. Até uma Valeu, próxima. um abraço, muito obrigado a todo Valeu. mundo.